Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Ele estava onde? E despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? No mesmo dia, Jesus ensina sobre a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, a parábola do semeador. Quando então ele decide continuar ensinando e partir para um ensinamento prático. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus dá uma ordem para os discípulos dizendo: passemos para outra margem. Os discípulos vão se despedir da multidão, vão levar Jesus para o barco e vão para o meio do mar. De repente, no meio da navegação, o cenário muda, aparece uma tempestade, águas começam a entrar no barco, ventos balançando o barco. Os discípulos ficam inquietos com essa situação, e no meio de uma tempestade, Jesus se encontra na popa, dormindo. Alguém resolve então, mediante atmosfera de inquietação, despertar Jesus. Vão até Cristo, e o questionamento que fazem é esse: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, vai na direção onde o vento e as águas estavam entrando no barco, e dá uma ordem de comando, que é uma expressão usada no campo de batalha espiritual. E ele diz: cala-te, aquieta-te. Após essa ordem, o vento se aquietou e houve grande bonança no mar. Quando os discípulos observam esta cena, eles ficam tomados de temor e começam a dizer entre eles: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perceberam que mesmo sentando na mesa com Jesus, vendo Jesus curar, milagres acontecendo, eles não tinham ideia de quem realmente era Jesus. E a cena dessa navegação termina com o impacto no coração dos discípulos do poder de Jesus sendo revelado sobre a vida deles, tendo domínio sobre as águas e os ventos, a natureza. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 4, a partir do verso 35 de Marcos, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando na expressão de Marcos ele usa a palavra chamado naquele dia. Olhe para cá. Que dia é esse? Um dia comum, um dia normal. Naquele dia, sem programação, sem hora marcada, um dia comum, numa rotina natural. Naquele dia,
Jesus resolve aparecer e marcar a vida dos discípulos com uma grande experiência. Um dia comum, não tinha hora marcada, não tinha horário marcado, e Jesus muda totalmente a rotina dos discípulos. Como hoje, se levantou, tomou café, almoçou, fez as coisas normais, e sem hora marcada, sem dia marcado, sem ele avisar nada, ele resolveu marcar a sua vida com uma grande experiência. Naquele dia, sendo já tarde, eu pergunto para você, tarde aqui é para Jesus ou para os discípulos? Vou perguntar de novo, tarde aqui é para Jesus ou para os discípulos? Para os discípulos, porque Jesus queria atravessar a margem para gerar na vida dos discípulos uma grande experiência. Então, tarde aqui é para os discípulos, é tarde para os discípulos, mas não é tarde para Jesus, porque nunca é tarde para Deus. Não é tarde para Deus curar, não é tarde para Deus salvar, não é tarde para Deus mudar um casamento, não é tarde para Deus mudar a tua história. Pode ser tarde para o advogado, pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o homem, mas nunca é tarde para Deus. Sara pensou que um dia era tarde demais para ela gerar, e no meio da velhice, Deus concedeu filhos a ela. Deus fez filho, Deus fez um milagre acontecer. Era tarde talvez para Sansão, que depois de ter pecado, achou que nunca mais as suas forças voltariam. Porém, é tarde para o homem, mas nunca é tarde para Deus. Não existe hora no dia, momento no tempo, que Jesus não possa manifestar o seu poder e estabelecer as suas experiências conosco. Naquele dia, sendo já tarde, ele disse: passemos para outra margem. Grita comigo, diga passemos. Passemos. Não, mas nunca que ser um grito. 1, 2, 3, vai. Passemos. Olhe para cá. É preciso você entender a expressão que Jesus está usando, porque entender a linguagem de Jesus é de suma importância para você não se desesperar no meio da tempestade. A expressão de Jesus não é passe para o outro lado. A expressão de Jesus é passemos para o outro lado. Ele não está dizendo que os discípulos vão sozinhos. Ele está se incluindo dentro da navegação. Passemos para o outro lado. Ele não manda você ir sozinho, ele vai com você. Ele não dá uma ordem para que você entre no barco sozinho, ele entra com você. Ele não se ausenta das circunstâncias que você vai passar, ele caminha com você, ele navega com você. E essa expressão, ela é crucial para aqueles que estão passando por uma grande tempestade. Por quê? Porque no meio da navegação vai aparecer ventos, as águas vão entrar no barco, vai parecer que o barco vai afundar. E se eu acreditar no cenário que eu estou vendo, eu vou me desesperar. Porém, eu preciso lembrar do que Jesus falou. Ele disse que eu chegaria do outro lado. Vai ter vento, vai ter tempestade, eu vou passar por coisas que eu não tenho consciência do que vai acontecer, mas uma certeza eu tenho: eu e a minha casa vamos chegar do outro lado. Eu vou passar para o outro lado. Ele não diz que vai ter vento, ele não diz para os discípulos: entra no barco e nós vamos viver uma grande tempestade. Alguém me ouve? Diga amém. Ele não está dizendo para os discípulos: entrem no barco
que vai soprar um grande vento. Ele só dá uma ordem: passemos para outra margem. Por que Jesus não avisa a tempestade? Porque talvez, se Jesus falasse que teria vento no barco, tempestade no barco, os discípulos poderiam não entrar no barco. Então ele não avisa o que vai acontecer, mas ele dá a certeza que vai chegar do outro lado. Porque se ele avisasse que teria um grande vento nesse barco, talvez você não entraria nele. Se ele avisasse que no meio dessa promessa você passaria por uma grande tempestade, talvez você não desejaria passar por isso. Então ele não avisa o que vai acontecer no meio, mas ele explica como vai ser o final. Não, você não está aqui não, vou repetir a frase. Ele não avisa o que vai acontecer no meio, mas ele explica o que vai acontecer no final. Melhorou para 4 pessoas, eu vou repetir isso aqui. Ele não avisa o que vai ter no meio, mas ele explica o que vai acontecer no final. Então não me interessa se vai ter vento, não me interessa se as águas vão entrar no barco, não me interessa se tempestade vai aparecer, não me interessa se eu vou me desesperar no meio dos problemas. O que importa é que o meu final não vai ser do barco vindo a pique, mas o meu final vai ser chegando do outro lado. Vai ter água, vai ter vento. Ele não avisa da luta, ele não avisa do problema, ele não avisa que teu filho vai de repente passar por lutas, ele não avisa a tempestade que você vai viver, ele não avisa as crises que você vai viver, ele não te conta as dores que você vai viver nessa vida, mas ele te dá uma certeza: seja fiel até o fim, porque no final vai ter coroa para você receber no resultado. Passemos. Ele está impulsionando os discípulos a saírem da posição que está, para continuarem caminhando com Ele. Eu quero que você entenda que um Cristo que tenha necessidade de movimentar a sua vida para viver novas experiências. Jesus não quer que você fique a vida inteira vivendo de experiências passadas. Jesus não quer que você fique a vida inteira vivendo de experiências dos seus avós. Porque na época de meu pai, porque na época de minha mãe, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele não quer ser somente o Deus de Abraão, Ele quer ser o Deus de Isaac. Ele não quer ser somente o Deus de Isaac, Ele quer ser o Deus de Jacó. Ele não quer ser somente o Deus de Jacó, Ele quer ser o seu Deus. E para que Ele seja o meu Deus, as tempestades vão aparecer, para que nós venhamos viver experiências novas com Ele. Ele diz: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, grita comigo, diga multidão. Olhe para cá. Os discípulos vão deixar a multidão e vão levar Jesus para dentro do barco. Eu vou repetir isso. Os discípulos vão se despedir da multidão e vão levar Jesus para dentro do barco. E por que tem gente que está aqui que está fazendo o contrário? Por que tem gente que está levando a multidão para dentro do barco e deixando Jesus para o lado de fora? Por que tem gente que está fazendo o contrário? Que está trazendo a multidão para o barco e está deixando Jesus para o lado de fora. E barco que não tem Jesus é barco que a qualquer momento vai vir a pique. Será que você não percebeu ainda que a qualquer momento essa multidão vai destruir o seu barco? Desde o momento que você fez amizade com fulana está desviando você da igreja. Desde o momento que você fez amizade com Deltrano está esfriando você na igreja. Você está trocando o culto de domingo para ficar dando beijinho na boca na casa da namorada.
Você tem medo de vir para a igreja, mas na praia estava lotado lá junto com um amiguinho. Você não está percebendo que a qualquer momento essa multidão vai afundar o teu barco? Nessa noite Deus te trouxe aqui como noite de decisão. Ou você leva a multidão para dentro do barco, ou você leva Jesus para dentro do barco. Eu te convido a dar um tchau para a multidão e levar Jesus para dentro do barco. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E no barco havia também com ele outros barquinhos, singular ou plural? Ok, a igreja que gosta de Bíblia é outra coisa. E levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas vinham por cima do barco, singular ou plural? Significa que as ondas vêm em cima do barco. Vamos ler de novo que alguns dormiram. E levantaram consigo no barco, e havia também com ele outros barquinhos, singular ou plural? Significa que eles estão no meio do mar, aonde ao lado deles tem outros barcos. Segue a leitura. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do singular ou plural? Significa que as ondas vieram em cima de um. Pelo amor de Deus, olha para cá. Os discípulos estão no meio do mar, aonde tem barquinhos ao redor deles. Mas quando o vento sopra, os barquinhos que estão ao lado não sentem a intensidade de ventos que o barco dos discípulos estão sentindo. Talvez você não entenda isso, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Você está no mesmo mar, aonde tem barquinhos ao seu redor, e quando o vento sopra, os barquinhos que estão ao seu redor não sentem a tempestade que o teu barco está sentindo. Talvez você não entenda, mas já tenha questionado Jesus a respeito disso. Por que eu que tenho Jesus no meu barco, o vento é maior? Por que eu que sou o único crente nessa casa, passo por tempestades piores? Você é o único crente na sua família, o resto é tudo ímpio. E quando a coisa aperta, não aperta da mesma forma para eles. Você trabalha no mesmo setor que fulano, você tem a mesma função que fulano, e quando o vento sopra, eles não sentem a tempestade que o teu barco está sentindo. Por que na minha vida o vento é maior? Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Realmente, ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Porque Jesus está no barco. Eu vou explicar. Por que na minha vida o vento é maior? Porque Jesus está no barco. Por quê, pastor? Porque Jesus escolheu o meu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eu vou repetir para ver se alguém dá um aleluia. Por que na minha vida é pior? Porque Jesus escolheu o meu barco para ser marcado por uma grande experiência. Por que na minha vida a coisa aperta maior? Porque Jesus escolheu o meu barco para ser marcado por uma grande experiência. Eu sei que os ventos que sopram na tua vida, a tua família não sente, teus parentes não sente, nem o teu trabalho sente tanto vento que você está sentindo, tendo Jesus no teu barco. Agora ouça isso: os ventos que sopram na tua vida são maiores do que nos barquinhos que estão ao seu redor, mas o milagre que você vai viver, a virada que você vai viver, a unção que vai vir sobre você, tua família não viveu, teu trabalho não viveu, tua rua não viveu, tua casa não viveu ainda. Diga para alguém perto de você: o vento que sopra é pior na sua vida. Diga: na tua casa aperta mais para você. Agora diga para ele: te prepara, porque também
o milagre que você vai viver. Grita: ninguém da tua casa viveu ainda. Só quem acredita nessa verdade aplauda com vontade, porque quanto maior o vento, maior o milagre. Quanto maior as ondas, maior o poder. Quanto maior a luta, maior o resultado. Eu estou dizendo que o que Deus vai fazer vai ser maior que a tempestade, maior que o vento, maior que a luta, maior que a queda. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Grita comigo, diga: enchia-se. Não. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Significa que as águas estão entrando no barco. Enchia-se. É diferente de estar cheio. Está enchendo, mas não vai encher. Não. Está enchendo, mas não vai encher. Por que não vai encher? Jesus está no barco. Por que o barco não quebra? Porque Jesus já mediu a profundidade do barco. Por que o barco não vira? Jesus já mediu a largura do barco. Por que o barco não destrói? Jesus já mediu a altura do barco. Por que o barco não vem a pique? Porque Jesus sabe a capacidade que o teu barco suporta de água. Eu vim profetizar de Bangu para alguém da DEP e dizer que Ele não te dá nada além daquilo que você não suporta. Parece que não vai aguentar, mas aguenta. Parece que vai quebrar, mas não quebra. Parece que você vai morrer, mas não morre. Parece que vai vir a pique, mas não vem, porque Jesus sabe até onde você aguenta. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe a tua capacidade. E essa tempestade não é para morte, essa tempestade não é para desgraça, esse vento não é para matar ninguém. Não vai morrer pai, não vai morrer mãe. Pode avisar médico que pode até entrar no CTI, mas o Deus que permite o vento levar é o Deus que diz: cala-te, aquieta-te. Vai tomar. Mas ele quem? Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada. Jesus estava na popa, ele estava onde? E o texto diz que ele estava Perceba aqui. Eu explico para você por que Jesus estava dormindo. Jesus dorme porque, se você ler Lucas, o capítulo de número 8, se não me falha a memória, quem gosta de Bíblia vem comigo. Lucas capítulo 8, versículo 22, 23. E navegando eles, adormeceu. Navegando eles quem? Os discípulos. Navegando ele quem? Navegando eles quem? Quando os discípulos navegam, o texto diz: ia dormir. Quem é que dormiu? Jesus. Jesus dorme aonde? Na popa. Alguém me ouve aqui? Diga amém. Amém. Aonde fica a popa? Na parte de trás do... Quando Jesus dorme na parte de trás, os discípulos estavam navegando na parte da frente. Irmão, se você não der glória agora, os discípulos estão navegando na frente do barco. Quando os discípulos resolvem navegar na frente, Jesus vai para a popa e dorme.
Jesus não era para estar na parte de trás. Jesus era para estar na parte da frente. Eita Jesus. Mas alguém está dizendo para Jesus: pode dormir na popa, nós navegamos o barco. Levaram Jesus para a parte de trás e ficaram na frente do barco. E toda vez que eu tomo a frente de Jesus no barco, eu enfrento tempestades que não era para viver. Eu vou repetir. Eu estou pregando para crente que tem Jesus no barco e está colocando ele para dormir na parte de trás, porque decidiu sair por aí pelo mar, navegando até chegar do outro lado, quando na verdade Jesus era para estar na frente e não na parte de trás. Porque todas as vezes que eu decido navegar o meu barco, Jesus dorme. Eu repito a frase: todas as vezes que eu decido navegar o meu barco, Jesus dorme. Você está entrando em caminhos que não é para entrar. Você está entrando em lugares que não é para entrar. Está namorando com gente que não é para namorar. Está fazendo aliança com gente que não é para fazer. Está abrindo sociedade com Ofni e Finéias e está perdendo a guerra. Está entrando em lugares que não era para entrar. E está vivendo tempestades e dizendo: Jesus, cadê você? Ele está esperando você perder o controle. Porque enquanto você aguenta, você vai segurando o barco. Enquanto você pode, você vai segurando o barco. Aí chega um momento que você olha: eu não aguento mais, é muito vento, é muita tempestade. Aí decide ir na popa acordar Jesus. E eu vim pregar para alguém dizer: você precisa perder o controle hoje. Que isso, pastor? Nunca pensei em ouvir isso na igreja. Está ouvindo agora? Você tem que perder o controle. Para quê? Para Jesus assumir o controle. Jesus quer assumir o controle do barco. Jesus quer assumir o comando do barco. Jesus quer estar na frente do barco. Jesus quer estar na tua frente para vir em direção ao vento, acalmar a tempestade, acalmar os ventos. Está na hora de você dizer: Senhor, eu não aguento mais, até aqui eu tentei. Então vai lá na popa, desperta Jesus e diz: assume o controle, acalma a tempestade, dá ordem para o vento, porque aquilo que fugiu do teu controle não saiu do controle de Jesus. Quem concorda, dá um grito de glória dentro dessa casa. E navegando ele, Jesus a dormir, Jesus dormiu. Dormiu aonde? Na popa. Aí os discípulos se desesperam, porque eles estão passando por uma grande tempestade. E olha para cá, a tempestade que acontece está inquietando o lado de dentro dos discípulos. E eu digo para você que a pior tempestade no texto não é aquela que está balançando o barco, é aquela que está descontrolando a mente. Eita Jesus, você está dormindo mesmo. Eu vou repetir isso aqui. A pior tempestade no barco não é aquela que está balançando o barco, mas aquela que dominou a mente. O problema dos discípulos não é passarem por um grande vento. O problema dos discípulos é deixarem com que os ventos que estão do lado de fora desestabilizem o emocional da parte de dentro. Você só vai perder o controle quando você deixa aquilo que está do lado de fora descontrolar a parte de dentro. Existem momentos que você não vai conseguir dominar o vento, você não vai conseguir mudar as situações, você não vai conseguir mudar a tempestade. Já que você não controla o que acontece do lado de fora, você pode controlar o que acontece do lado de dentro. O pior não é a fofoca que você ouve, o pior é a fofoca que machuca a tua alma. Porque podem falar mal de mim, podem me criticar, podem me difamar, podem fazer fofoca contra a minha vida, mas só me atinge quando eu deixo aquilo que está do lado de fora contaminar aquilo que está do lado de dentro. Então o pior não são as línguas que se batem,
Pior são os ventos que você deixa dominar a tua mente. O pior não são as tempestades que você está vivendo, mas as águas que estão levando você ao descontrole emocional. E olha para cá, o diabo não quer teu pé, não. O diabo não quer tua mão, não. O diabo não quer teu joelho, não. O diabo quer tua mente. Porque se ele dominar tua mente, ele domina o teu corpo. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala sobre o capacete da salvar. Porque se Cristo não estiver aqui dentro, o diabo entra na minha mente e me manipula a caminhos de desgraça. Todo resultado que acontece do lado de fora, primeiro aconteceu do lado de dentro. Por isso que a primeira guerra que eu enfrento é na mente. Quem não vence o suicídio na mente, perde para o suicídio do lado de fora. Quem não vence a depressão na mente, perde para a depressão do lado de fora. Quem não vence a crise existencial na mente, perde para a crise que se manifesta do lado de fora. O maior problema não é a crise que o Brasil vive. O maior problema não é a porta se fechar. O maior problema não são coisas emocionais acontecerem com você. O maior problema não são as lutas do lado de fora. É quando você deixa as guerras de fora atingirem o lado de dentro. Mas vai descer um óleo na tua mente hoje aqui, que vai banhar a tua mente e vai revestir você. Porque Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Problema não é o que acontece fora, mas sim o que acontece. Os discípulos estão desesperados. Eles vão até Jesus, e um deles vai dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Você percebe? O texto diz que Jesus estava à dor. Ninguém veio. O texto diz que Jesus estava à dor. Os discípulos estão desesperados. Só que Jesus está à dor, porque o barulho do lado de fora não incomoda o lado de dentro de Jesus. Porque quem perdeu o controle são os discípulos. Jesus continua no controle. Jesus não acorda com o barulho dos ventos. Jesus não acorda com o barulho da tempestade. Mas quando os discípulos dizem: mestre, não te importa, ele se levanta, vai na direção do vento e vai acalmar as águas. Você faz ideia dessa profundidade? Que ele não acorda com o barulho do vento, mas ele acorda com um grito de oração dos discípulos. Não, vou repetir para ver se você dá glória a Deus. Ele não acorda com o barulho da tempestade, mas ele acorda com o barulho de oração dos discípulos. Porque tem gente que acha que vento faz Jesus levantar. Tem gente que acha que crise mundial faz Jesus levantar. Tem gente que acha que os problemas externos levantam Jesus. A tua tempestade não levanta Jesus, o teu vento não levanta Jesus. Mas quando você fecha a porta do teu quarto e dobra o teu joelho dizendo: mestre, socorre-me, ele se levanta para acalmar a tempestade. Assim diz o Senhor: eu estou acalmando o vento e aquietando a tua alma. Quem recebe, abra a boca para dar glória. Ele não desperta com o barulho do vento, mas ele escuta a oração dos discípulos. Ele não desperta com as águas entrando no barco, mas ele escuta o clamor dos discípulos. O que não levanta ele não é o barulho do lado de fora, mas é o grito de oração do lado de dentro. Tem alguém que está orando nessa casa e está dizendo: Jesus, visita meu filho, visita meu pai, não deixa a morte levantar ele, destruir ele. Jesus está se levantando para acalmar a tempestade. Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa conosco? Jesus se levanta, vai na direção do vento e do mar, e ele usa uma expressão sensacional. Ele diz: cala-te, aquieta-te. O Evangelho segundo Lucas,
ele usa uma expressão chamada sejam amordaçados. E eu pergunto para você, contra quem que Jesus usou essas palavras? Você não falou? Mas é isso mesmo que você pensou. Jesus usou essas expressões contra demônios, potestades. Cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que o vento que soprou na direção desse barco não vem de Deus, vem provocado por demônios. Pastor, qual a base bíblica que você usa? Eu vou te dar 2 argumentos. Primeiro, Jesus estava indo para uma cidade chamada Gadara. A cidade de Gadara é onde havia o Gadá. Jesus vai para lá libertar um homem que estava possesso por demônios. Champlin vai dizer que os principados que estavam em Gadara já estavam tentando impedir Jesus chegar do outro lado. Segundo argumento, e para mim o mais convincente: se esse vento aqui fosse provocado por uma ação do Pai, Jesus, sendo filho, nunca repreenderia a ação do Pai. Principalmente os termos que Jesus usou. Tem algo de Deus aqui acontecendo agora. Porque as expressões que Jesus usou são expressões de superioridade, de alguém que está sobre. E Jesus está sobre o Pai. Jesus está sobre o Pai. Mas Jesus está sobre os demônios. Então quando Jesus diz cala-te, aquieta-te, ele está dando uma ordem para alguém que estava por trás daquele vento. Porque quem olha só está vendo o vento, mas Jesus está vendo que atrás do vento tem demônios. Cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. E eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que o vento que não veio de Deus vai se acalmar hoje dentro da tua casa. Se você tiver coragem, segure na mão de alguém perto de você e diga para ele assim: o vento que não é de Deus se acalma hoje na tua casa. Diga: Satanás já perdeu a guerra, Jesus já viu quem está por trás do vento. Arruma a tua mala, diabo, sai de ré, porque a partir de agora, diga, haverá virada. Quem acredita faz barulho dentro dessa casa. Se é para aplaudir, aplauda com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada nessa noite. Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, o que está oculto está sendo revelado agora. Enquanto a igreja bate palma, esse demônio está perdendo a batalha. Enquanto a igreja glorifica, Pombagira foi embora, Zé Pilintra meteu o pé, trancar a rua, não vai trancar mais rua nenhuma. Haverá libertação dentro dessa casa. O diabo está tentando dizer para você que o problema é teu pai. O diabo está tentando dizer que o problema é tua mãe. O diabo está tentando dizer que o problema é teu filho. O diabo está tentando dizer que o problema é teu irmão. O diabo está tentando dizer que teu problema é tua sogra, teu sogro. O diabo está dizendo para você que o problema é teu chefe. O diabo está dizendo para você que o problema é a empresa. O diabo está dizendo para você que o problema está na igreja, que o problema está na rua, que o problema está na casa. O diabo quer que você entre em guerra com pessoas, quando na verdade tem algo por trás desse vento que está tirando a tua paz. Mas Jesus já viu quem está por trás e vai acalmar esse vento hoje. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levante as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para esse domingo, em menos de 24 horas você vai viver a maior virada de libertação da tua vida. Mas só recebe quem faz aquele barulho
vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem recebe. Eu vou correr porque senão não aguento. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Não é culto de libertação, mas Jesus também liberta no domingo. Não é culto de cura divina, mas não tem dia apropriado para Jesus curar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Enquanto a igreja está adorando, o vento que não veio de Deus vai se acalmar hoje na tua casa. Ela é mandar a cantar a badacha. Pelo amor de Deus, reproduza isso para 4 pessoas e diga: cada glória que tu dá é um vento que se acalma. Diz: cada glória que tu dá é um diabo que cai. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair agora. Eu vou repetir: vai cair, vai cair, vai ter que cair agora. Eu vou repetir: vai cair agora, vai cair. Essa pombagira vai ter que pegar o trabalho que fizeram para ela, vai ter que pegar a farofa, a pipoca, a garrafa. Essa entidade vai ter que pegar a oferenda e voltar para os quintos dos infernos, porque na tua casa o diabo não vai ficar. Pepamada cobidaça, reprobida cantarabada xúria, reprobia daia canto topitaia, repromada canto de comidaça ideia, repomaia cantaraia deiaça, repomada comida cantar, elevaraba comina fácia, reprumidaia canto topiteia daia cá, repacabada comida saia, repromada canto, elevara fario, repomida canto mandaga daia de comida defência, reprobia daia canto dobidaia daia da, recataia juquiteia derribe, repacabada canto de comida sa, repromidaia canto dobada, elevaraba canto, elevarava gaia, etoia daia canto dobida. Eu tenho uma visão de uma cortina sendo arrancada de cima ao baixo, e Deus está dizendo: o que estava oculto eu vou revelar essa semana. Esse espírito de engano não vai permanecer. Caralho. Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Você estava escondendo esse glória a Deus, gente? Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você: vai se acalmar hoje. Termina aqui a mensagem. Ninguém disse: eu volto nunca mais aqui nessa igreja, irmão. Nunca mais. Pisa aqui não. E termina aqui a mensagem. Vocês são tão espontâneos, gente. Termino dizendo uma coisa: se você não pegou nada que eu falei, só pega esse final, só o final, só o final. Que o final, cala-te, aquieta-te. Aí o texto diz: e o vento se aquietou. Grita comigo, diga: vento. Agora a igreja está comigo. 1, 2, 3, vai.
Que pena que vocês estão comigo só no final. 1, 2, 3, vai! Procura no texto mar. O texto diz que o vento se aquietou. O que foi que ficou aquietado? O problema está no mar? O problema está no? Porque o que provoca as ondas do mar são os? O que gera a inquietação do mar é o? Então o problema não é o mar. O problema é o? Só que o texto diz que o vento se aquietou, o mar permaneceu, mas o vento saiu. O mar fica, mas o vento sai. Porque não é o mar que vai embora. O que vai embora é o? Que a jornada é boa. Apóstolo Paulo diz que a jornada é. Então o problema não é a jornada. O problema é o? O problema não é a tua família. Foi Deus que te deu ela. O problema é o? O problema não é a tua igreja. Tua igreja é uma bênção. O problema são os. O problema não é teu trabalho. Deus abriu a porta e te colocou lá. O problema é um endemoniado que foi mandado pelo vento. Só que o texto diz que o vento saiu e o mar permanece. Recebe quem tem fé. Tua família vai ficar, mas o vento vai sair. Teu trabalho vai ficar, mas o vento vai sair. Tua empresa vai ficar e o vento vai sair. Essa igreja vai crescer, mas o vento vai sair. Levanta a mão quem tem fé para receber. Levanta as duas quem tem juízo. Porque tem gente que diz que 2020 acabou. Acabou para quem não tem Deus. Mas para quem acredita em Deus, de agora para o final de dezembro, você vai viver a maior bonança de toda a tua trajetória. Quem recebe, solta a metralhadora de glória a Deus. Vai, 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 vai. O diabo sai, mas a família fica. O demônio sai, mas a casa fica. A calabarabaxuribi cantaravássia. O espírito de fofoca vai embora, mas a igreja fica. Teu sogro fica, mas o demônio que está nele sai. A sogra fica, mas o demônio que está nela sai. O pai fica, o diabo sai. O filho fica, mas o diabo sai. E o demônio vai levar maconha com ele. O demônio vai levar cocaína com ele. O demônio vai levar cachaça com ele. Tua família vai ficar liberta pela palavra. Termina aqui. Se você for doido igual eu e tiver com álcool em gel, porque eu sei que todo mundo aqui já foi higienizado. Então se você for doido igual eu, você vai bater na mão de 3. Mas calma. Se você for maluco igual eu, pastor Edielso junto, que pastor Edielso é virado, você bater na mão de 8. Você vai bater na mão de 8. Mas se você for tomar de Deus igual eu e aquela baixinha ali que é cheia de fogo, você vai bater na mão de 10. Vai olhar nos olhos dele e vai dizer: o vento que não é de Deus se acalma hoje. Vai. O vento que não é de Deus se acalma hoje. O vento que não é de Deus se acalma hoje. Se não quiser fazer, não precisa. Mas se tiver fé, faz. O vento que não é de Deus se acalma hoje. O vento que não é de Deus se acalma hoje. Pode avisar para ele: está se acalmando agora na tua casa. Você vai voltar para casa diferente. Você vai ter uma semana diferente. Tua segunda-feira vai ser a melhor de 2020. A terça-feira vai ser de cura. Quarta-feira vai ser de porta aberta. Quinta-feira vai ser de milagre. Sexta-feira vai ser de ressurreição. Sábado vai ser de virada. E domingo que vem vai ser de culto em ação de graça. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre,
age. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Me ajude a adorar e cante. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Pois sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser. Só porque a igreja, só porque estás comigo, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, posso clamar. Já veio o céu pra descansar, as ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. E já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagre? Grita o nome dele, Adep! Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram para te adorar. Jesus. E o presente que Deus enviou a nós. Jesus. Até o olha para cá. Jesus acalma o vento, Jesus acalma o mar. Aí o vento se aquieta aos discípulos. Uau! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pelo amor de Deus, olha para mim. Os discípulos não estavam mais lembrando das águas entrando no barco. Os discípulos não estavam mais lembrando do vento balançando o barco. A última cena que está marcada na mente dos discípulos é: quem é ele? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que graça é essa? Que autoridade é essa? Que até o vento e o mar, eu andei com ele, eu comi na mesa com ele, eu vi ele fazer paralítico andar, mas eu ainda não conhecia ele. Terebe Assúria. Quem é ele? A última cena que vai ficar marcada na sua vida não são dos traumas que você viveu em 2010, não são das águas entrando no barco. Guarda isso. A última cena que vai ficar marcada na tua mente vai ser você dizendo: que autoridade era essa? Que glória era essa? Como é que ele pode mudar o diagnóstico do médico? Quando o médico disse que não tinha jeito, quando o médico disse que não tinha cura, ele veio para mim com laudo dizendo que eu só viveria 30 dias, mas ele desceu com a palavra, acalma o vento. Segura. O que eu estou dizendo
dizendo, e não sei se está claro, é o que Ele vai fazer no final. Vai fazer você esquecer o meio. Eu repito isso: o que vai acontecer no final vai fazer você esquecer do meio. Você não vai lembrar das ondas, você não vai lembrar da tempestade. O que você vai lembrar é: quem é Ele? Que glória é essa? Que poder é esse? Que acalma vento e acalma a tempestade. E quem é esse que até o vento e o mar aliou? Levante a mão para dizer isso, vai. Quem é esse que ordena e milagres há? Grita o nome dele, igreja. Jesus. E esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram. E Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, só igreja. Eu Porque está